E aí, pessoal? Bem-vindos ao meu papo com café. Hoje eu não tenho café, mas tenho uma garrafa de água gigante. Então pegue a sua garrafa gigante. Garrafa de água, certo? Então, para quem não sabe, eu levo um cartaz enorme. Um cartaz com a frase: "As mulheres cristãs devem obedecer aos maridos", para diferentes igrejas todos os domingos. Neste canal, compartilho minhas observações como entrevistadora de rua após diversas entrevistas. Eu já fiz muitos tipos diferentes de conteúdo ao longo dos anos, mas na sexta-feira eu realmente fui ao centro de Dallas, em uma área mais liberal, conhecida por ser liberal. E foi interessante porque eu fiz algumas perguntas, tipo se as mulheres preferiam relacionamentos tradicionais ou mais modernos e o que elas pensavam sobre algo mais moderno. E, obviamente, em geral, as mulheres vão, sabe, é 2026, elas vão dizer que somos iguais, somos parceiras, essas coisas. E quando eu vou às igrejas, eu diria que, na maioria das vezes, eu meio que recebo os mesmos tipos de respostas, que mesmo que elas digam que querem um relacionamento tradicional, ou talvez me deem respostas mais tradicionais. Metade das vezes, ao ver as escolhas de vida das mulheres, elas são muito modernas, elas são divorciadas, ou, tipo, eu noto o braço todo tatuado. Tipo, uma das garotas de quem eu recebi respostas mais tradicionais, sabe? Eu fico tipo, você tem um monte de tatuagens. Eu sei que você nem sempre fez escolhas tradicionais, garota. E tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. E o objetivo realmente não é envergonhar ninguém. Tipo, meu ponto não é esse. Eu com certeza já fiz minha cota de escolhas ruins na minha vida. Não é pra dizer que eu sou melhor, diferente ou especial. Mas o que eu não gosto é que sempre senti que esses pastores e pregadores meio que vendem sonhos para as pessoas. E eu acho isso uma coisa muito cruel e desonesta de se fazer. Hoje tive um pensamento enquanto estava em diferentes igrejas. Então, essa semana passada, eu fui a uma igreja católica tradicional com missa em latim, já fui à ortodoxa, já fui a várias. E eu estava sentada lá e estava comparando as mulheres da igreja com as mulheres que entrevistei na sexta-feira, certo? Na área mais liberal. E eu só pensei que as igrejas têm a maior tendência de ter mulheres feias, tipo mulheres bem medianas, feias. E não é que as mulheres fossem tão atraentes na área liberal, tipo tinha umas gordinhas e tal. Mas o que eu vou dizer é que as mulheres, ainda tinha mulheres bonitas. E eu acho que de todas as igrejas que eu já fui, tem talvez duas mulheres bonitas que eu entrevistei. E eu pensei sobre isso. E eu diria, na verdade, que as mulheres nas igrejas são um desvio padrão mais velhas, mais feias e com mais bagagem do que... Por quê? Sexta-feira. Fomos para uma área mais liberal de Dallas, onde havia um show de K-pop. E uma das mulheres que respondeu era jovem. Obviamente, jovem eu defino como de 18 a 25 anos, maior de idade, mas ainda jovem. Então, de maior, mas jovem. Essas garotas usavam muita maquiagem, então achei que dariam respostas mais liberais, mas ambas deram respostas tradicionais. E se eu olhar para elas, apesar de estarem com muita maquiagem, elas não tinham tatuagens. Elas não estavam acima de certa idade. Elas não eram combativas. Tipo, na área mais liberal, eu quase tive, como posso dizer, acho que mulheres e pessoas nascem inocentes. E talvez as mães as estraguem. Porque nessas igrejas, muitas vezes, eu estou conversando com as pessoas e as crianças ficam tão animadas para falar com você. E são os pais que acabam com o clima. Eles são chatos, reclamões, sei lá. E com as jovens, às vezes, você ainda percebe aquela inocência infantil nelas. Não é muito comum hoje em dia, porque a gente já fica ferrada desde muito nova, sabe? Notei isso em algumas das garotas mais novas presentes no show de K-pop. Tipo, elas ainda tinham aquela inocência que está realmente perdida nas mulheres de hoje. E eu estava pensando em como muitas igrejas também não são diferentes do feminismo, porque ainda estão tentando fazer com que os jovens entrem para a igreja sem receber nada em troca. E eu estava pensando em como existem algumas igrejas mais ortodoxas ou de tendência mais tradicional que dizem que os rapazes estão entrando. Todos dizem que isso é um sinal positivo. Pensei sobre e discordo, pois rapazes também apoiam causas liberais. São os mesmos que protestaram. Esses jovens brancos protestaram pelo Black Lives Matter, pelo esquerdismo, blá blá blá.
O verdadeiro teste de se uma ideia é boa são os homens mais velhos. Eles continuam na sua igreja ao longo dos anos? Eles permaneceram na sua igreja? Agora, a última parte dessa história é que hoje eu fui a uma igreja liberal. Então foi assim, eu decidi que já tinha ido a uma igreja ortodoxa. Já frequentei algumas igrejas tradicionais e hoje eu ia a uma igreja liberal. E gente, eu acho que o vídeo vai ficar engraçado. Talvez já tenha saído, pois acho que ainda não publicamos o da missa latina. Ou talvez tenhamos publicado sim, não lembro. Vai sair na próxima semana. Eu nunca tive uma maneira mais complicada de tentar estragar meu vídeo. Tipo, então eu fui à missa católica e eu colocaria os católicos como no topo da lista dos maiores baba-ovos tentando estragar meu vídeo. Saio, faço meu vídeo sobre se mulheres cristãs devem obedecer aos maridos. Do meu ponto de vista, como igreja, seu papel é dizer a verdade, assim como os apóstolos fizeram mesmo diante da morte. Por que tem medo de dizer a verdade diante de uma crítica online? É assim que vejo. Agora, mais uma vez, eu não obrigo ninguém a dar entrevistas se não quiser. Se for para dizer algo, eu diria que na maioria das vezes, enquanto você for respeitoso comigo, eu não vou ser desrespeitosa com você, certo? Eu sou humana, enfim. Mas de qualquer forma, quando fui à igreja católica, aqueles 3 baba-ovos, os 3 mosqueteiros baba-ovos, ficaram na frente da minha placa. Eles chamaram a polícia e me empurraram para o outro lado da rua, né? Eu não podia ficar em frente à igreja. Hoje havia um estacionamento entre mim e ela. E eu juro por Deus, essas pessoas colocaram alguém para ficar na frente do estacionamento e dizer para as pessoas não falarem comigo. Aí, como eu estava entre o estacionamento e a igreja, eles colocaram uma segunda pessoa, tá? Para tentar falar com eles enquanto eu tentava pedir que dessem entrevista. Depois uma terceira pessoa em frente à igreja. E eu fiquei pensando como é interessante que as igrejas que supostamente acreditam na verdade e todas essas coisas, elas têm mais medo de falar. Quando vou a bares, seguranças não ficam na sua frente ao segurar uma placa ou fazer entrevistas na rua, mas a polícia tende a ser chamada mais facilmente, segundo minha experiência, do que apenas conversando com pessoas comuns. Então, eu realmente colocaria as igrejas no topo como as mais propensas a abusar da autoridade. E a resposta que eu sempre recebo é: mas Pearl, mas Pearl, mas Pearl, essas são só as igrejas que você frequenta. Bem, as duas que chamaram a polícia pra cima de mim porque eu fico em propriedade pública, eu conheço meus direitos como cidadã americana. Não tem nada que eles possam fazer. Mas a intenção era a mesma, eram católicos, certo? É uma missa tradicional em latim. E a igreja de esquerda, a igreja gay, né? Extremos opostos do espectro, mas é a mesma coisa. A maldade das mulheres é a mesma coisa, né? Acho que as mulheres foram até mais simpáticas hoje. Os homens puxa-saco são os piores. São os homens. Sabe de uma coisa? Acho pior, pois tem a teimosia e força de um homem, mas a mente de uma mulher, o que piora a situação. Então, minhas 3 lições de hoje são: primeira, as igrejas, na verdade, costumam acionar a polícia contra você. Segundo, as mulheres da igreja são feias. E um desvio padrão pior. Quer encontrar esposa branca? Vá a um show de K-pop. Você verá umas meninas jovens e bonitas lá, especialmente se for asiático. Então, é hora de se arrumar como as garotas do K-pop. E 3, que os bajuladores são o verdadeiro problema. Curta o vídeo e inscreva-se no canal. Obrigada por assistir. Até a próxima.